os mais poderosos profetas do Senhor. Eu nem sei como, nem sei o que dizer. Meu coração ainda está tremendo e com muito temor e terror, pensando no que eu fui privilegiado de ver meus pais. Povo abençoado, a forma que o Senhor Deus poderoso, Ele coreografou esta visitação particular, a visitação de Deus Pai e Ele mesmo, em Boa Vista, Brasil. Povo abençoado, sacudiu todo mundo desde hoje. And the way the Lord choreographed it. Na jinsi ambavyo Bwana Mungu aliitengeneza na kuiendeleza. Os dois mais glorificados profetas do Senhor, eles ficaram de pé diante da nação do Brasil. Tangia ule wakati ambapo manabii wakuu zaidi wa Bwana waliotukuzwa zaidi Povo abençoado, foi muito grande. Porque como você vê na sua tela, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, o pastor mais sênior, presidente da Associação de Pastores, ele deu as boas-vindas aos mais poderosos profetas de Yahweh. E ele disse: sejam bem-vindos ao Brasil. Nós o recebemos oficialmente como mensageiro do Senhor. E nós te damos as boas-vindas para abrir os céus e derramar a chuva do Espírito Santo sobre esta nação, sobre a nossa nação, assim como o Senhor fez recentemente em Yamoussoukro, na Costa do Marfim. E eles entregaram as bandeiras da nação nas mãos dos poderosos profetas do Senhor. E então, e a bandeira também do estado de São Paulo. E no estado de São Paulo tem mais de 600 cidades. Hapo ndipo unaelewa sababu ya kwamba nahitaji kwenda pale na kuweka kambi pale ili niweze kuvuna wengi kwa ajili ya Kristo. And blessed people in São Paulo, e povo abençoado em São Paulo. Na watu wabarikiwa pale São Paulo, a humildade é muito grande no Brasil. I've never witnessed such immense, profound hunger for God. Sijawahi kushuhudia. Eu nunca vi uma tão profunda fome por Deus. Kwenye taifa lililoendelea. E uma nação tão sofisticada, pós-moderna, cheia de tudo, o mais topo do mundo. Povo abençoado. Quando os poderosos profetas de Yahweh colocaram seus pés sobre a nação,
pastors, the biggest pastors of São Paulo, they were running to the mega prophets of Yahweh. Wachungaji wote wa Quando os profetas colocaram os pés em São Paulo, os grandes pastores daquela cidade, eles estavam correndo até o profeta. So you are saying after we arrive back, right? Yes, my father. And so you can develop Você a está contrast dizendo here antes de that nós you see when they saw that vir, antes de nós then voltarmos. now it just went like a Então há um grande wildfire. contraste aqui. Wildfire in the country. É como, They're all connected in the é country. como se a nação estivesse Where a flight pegando from, fogo muito Boa Vista massivo. to Sao Paulo is 5 hours. South Africa is about O voo de Boa Vista a São Paulo é 5 horas. That's just one part of the country. Então você pode imaginar So you can develop o tamanho a desse país. that, when Então they você pode saw ver o one rain, contraste aqui. they were- Que went quando eles while viram a very chuva, senior pastors like Pastor Lima, he ran to the hotel você viu pastores muito sêniores, como o pastor Lima, in Boa Vista and he asked, e eles me he said, deixaram no aeroporto. My name is Pastor Lima. E eles disseram, meu nome é pastor Lima, e Assembly de Deus, o pastor das Assembleias de Deus. the most important church. Uma grande He igreja, said, uma grande igreja da because cidade. of what we've seen, that is Vitória. That is Então, por causa do que nós vimos em Vitória, confusing the two, really. Yes, I'm confusing the two. But already earlier you can see Pastor Lima has come at the door because he saw the vocês podem ver depois o pastor Lima vindo, o pastor 6,000 people. That church we're finishing. 6,000 people. There's a conference in March. Mark your calendar. Just come, please, and help us. E ele falou, And then at the same time, we E will go então, now to the stadium in ao mesmo tempo, the stadium in, nós fomos. in Vitória. The massive stadium. Eles querem fazer uma conferência, um massivo estádio em Vitória. And then the stadium. But you Os remember pastores, in Vitória, at the os líderes conference, e o estádio. Mas lembre-se em Vitória, quando a conferência, o serviço de cura. Yes, my father. Yes, and that letter was an invitation by pastors, the pastors from Rio de Janeiro. Eles estavam me convidando para o Rio de Janeiro. Os pastores estavam com uma carta para me convidar ao Rio de Janeiro. That is next year. Even Então, the date is 500 March, pastores no Rio de Janeiro. 31st. So then I told them, okay, let's do that conference plus healing service. Então eu disse, vamos fazer esta conferência e um serviço de cura. Yeah, can you sit in the front so we don't forget you? Sit in the front here so we don't forget you. Okay. Vocês podem sentar na frente para que eu não me esqueça de vocês? In the front. If you sit in the front, we'll remember you. Yes, so that you remember. When the rain came, only one rain. That's why I'm saying you should develop. Quando a contrast. chuva Only veio, one rain. It went like a bushfire all over the country. And now coming to Sao Paulo, that's what he was talking about. Every president or pastor. é sobre isso que eu estava falando. Cada pastor, líder de pastores, eles vieram. Diferentes líderes de pastores, presidente de pastores. E eles vieram até mim para pedir ao profeta da chuva. Olha, eu tenho uma conferência com 2.000 pessoas. Por favor, venha. A mensagem veio para mim no início da noite. E o presidente do pastor estava dizendo, eu quero que você esteja na minha igreja para nos preparar para a vinda do Messias, para que você possa vir à nossa igreja. Então a mensagem é maravilhosa. E ontem, na outra manhã, e na outra manhã a igreja estava cheia. Isso é muito maravilhoso. Então é sobre esse tipo de fome que nós estamos falando. Eu quero que o profeta da chuva vá na minha igreja. Eu quero que o profeta da chuva vá à minha igreja. Por favor, venha. Então havia muitos convites de todos os lados. Então agora, compare isso com o Quênia. Quando a primeira reunião de Kakamega aconteceu. Blessed people. Povo abençoado. What I saw firsthand. O que eu vi de primeira vez, In Brazil, privilegiado em Brasil, I felt no Brasil. ashamed, beloved people. Eu me senti envergonhado, povo abençoado. Felt so terrible. Eu me senti tão I terrível. felt like as Kenya we have wasted the time of the mega prophets of Yahweh for 22 years now. Eu me senti como se nós, como quenianos, perdemos o tempo dos nossos poderosos profetas durante 21 anos.
mbili sana. Nós gastamos o Because what tempo. I saw on the other side, Kwa sababu kile ambacho Porque o que eu vi do outro lado, I saw senior-most presidents of pastors. niliona eu vi sêniores presidentes de pastores. They were simply waiting, kimsingi walikuwa Eles estavam simplesmente esperando, seated in their churches, wakiwa wameketi sentados na sua igreja, sentados nas suas seated with igrejas, their congregation, wakiketi na sentados com a sua congregação pastors under them. na wachungaji e os pastores abaixo I'm deles. talking about gray-haired, very seasoned. na ninazungumzia Eu estou falando sobre cabelos brancos, pastores muito, And they need to muito understand, you sênior. always go before me Yes, my Lord. at midday Eles when I'm precisam- coming at 8 p.m. And he's talking about seeing them coming with the sheep and Ele está sitting falando, eles there. têm que entender que você sempre vai antes e você vê as pessoas, você vê a igreja, vê as ovelhas e eles estão sentados lá esperando. O pastor Thank you, pega uma Dr. for being cadeira, awake. I know it's tough. But the pastor seated here o pastor sentado ali, with his a sua sheep. esposa ao lado, They are waiting com as suas for ovelhas. the man of God to tell them, E what eles has estão the Lord esperando said? o homem de Deus vir falar o que Deus disse. How does he want us to do it? With humility. And those are presidents or pastors. He's going to tell you they lack nothing. Let E him esses são explain it. pastores, sêniores, Beloved people, presidentes de pastores, when you povo enter abençoado. the church itself, wakati unaingia Quando você entra na igreja sozinho, their churches por si are mesmo, super ultra modern. makanisa yao as ni igrejas são ya kisasa kabisa, super ya ultra kisasa modernas. kabisa. They have all the systems you Wako- can think of, wako na mitambo yote Tem ya todos kisasa os sistemas que você unaweza pode kuwazia. pensar. beyond what you can think Na of. hata zaidi ya vile ambavyo Que vocês unaweza podem ao kufikiria. menos tentar pensar. Watu wabarikiwa. I saw Niliona the Povo abençoado. cameras zile kamera on cranes. pale juu ya cranes. Os câmeras, Beloved people, Watu wapendwa, the cameras are moving os by câmeras, themselves, elas estavam se movendo sozinhas, as câmeras, automated. ambazo zinatumia automaticamente. muundo ya kisasa The highest technology ever. ambayo ni teknolojia A maior tecnologia, a tecnologia mais And you alta. can see the senior-most president of pastors. Na unaweza E você viu kuona os yule pastores rais wa mais wachungaji wa sênior, kanisa presidentes de pastores. When you enter his office, wakati unaingia tu Quando kwenye você ofisi entra ao seu yake, escritório, books. vitabu viko kila mahali. livros, muitos livros. Ameandika vitabu Eles leram vingi muitos kabisa na livros. kuchapisha. It is a shock. Ni ya mshangao É um mkubwa choque. sana. They have the highest level of education, Wako na Eles têm o mais alto nível de educação. the highest credentials ever. Wako na wasifu Eles têm wa as hali ya maiores juu sana credenciais. kimasomo na kielimu. And in the established mainstream churches, Na katika yale E eles makanisa estabeleceram ambayo grandes igrejas, grandes streamings de the igreja. assemblies of God, the topest global brand, ile Pentecostal. Assemblies As of Assembleias God, de Deus, ambayo as ni tops brand ya juu no ya mundo. ulimwengu wote mzima ambayo ni ya kipentekoste. But beloved people, Lakini watu Mas wapendwa, povo abençoado, kile ambacho kiligonga moyo wangu and cut it to pieces, na ikaikatakata e o que mais, o que me cortou e quebrou em was the pedaços level of humility. ni ile foi o kiwango cha nível de unyenyekevu. humildade. Amados, travou a transmissão no Quênia.
as palavras santas do trono de Deus. Povo abençoado. Eu vi os presidentes mais sêniores. Eles ficaram de pé. E eles estavam balançando assim, olhando para baixo e ficando assim, se tremendo, visivelmente, chocados. Wamekuwa wakingoja All these neno watu wabarikiwa. I felt so sad. Nilihisi Eles estavam I esperando. felt as a Povo Kenyan abençoado. humiliated Nilihisi kuaibika Eu me senti kama tão mal, Mkenya. because tão I triste. wondered, Kwa sababu nilishangaa. why Kwa Eu me nini? senti como um Why is queniano it? humilhado. Kwa nini that we did Porque eu not imaginava. release Por quê? hatukuachilia the most Porque glorious é assim. prophets of God manabii wa utukufu zaidi wa Mungu to go out and reach these people? kutoka nje kukanyaga Por que que nje nós na kuwafikia não watu? recebemos assim os poderosos profetas do Senhor? Walikuwa wakingoja. Por que que nós não liberamos eles para irem alcançar essas pessoas? E eles estavam esperando. Bwana pamoja na kondoo wao katika makanisa Eles yao. estavam esperando na sua igreja com as suas ovelhas. Walikuwa wakiwangojea manabii wa Bwana, watu To wabarikiwa, sit at the feet of the Lord Eles estavam esperando o povo abençoado and receive the instructions of God Almighty. na kupokea sentar-se aos maagizo pés ya do Mungu Senhor mwenye enzi. When the mega prophets of Yahweh rebuked e receber as them, instruções do Deus Todo-Poderoso. Manabii wa Yawe waliwakemea. they received it, blessed people. Os poderosos profetas do Senhor repreenderam Despite eles. of their learning and credentials Eles and receberam crowns, isso, povo abençoado. Stadi zao zote, elimu yao yote na wasifu zao zote. they Mesmo received tendo todos o seu entendimento, todas as suas credenciais e coroas, eles receberam a repreensão. Eles receberam blessed people. Watu com o coração I aberto, weep, I still weep. com o coração quebrado. When I remember Povo abençoado. Ninapokumbuka what I was Eu privileged chorei, to eu see ainda in estou Brazil. chorando. kile ambacho Quando eu me lembro. kuona pale Brazil. Coming back to the visitation. O que eu fui privilegiado de ver no Brasil. At the airport in São Paulo, Pale kwenye uwanja wa Voltando ndege para a kwa visitação. São Paulo. the president of pastors asked No aeroporto em São Paulo. the Lord, the prophet of Mount Carmel, Rais wa wachungaji O presidente de pastores pediu ao poderoso profeta do Senhor. alimuuliza nabii mkuu wa mlima Karmeli, please open heaven Por favor, abra and os bring céus rain over this e nation. traga chuva para esta nação. pingu na ukanyeshe mvua, ukalete mvua juu kama hili To come to an ultra-modern nation and kwa taifa Para lililoendelea vir a uma zaidi, nação na kufanya ultramoderna. kile ambacho hakiwezekani hata kwa wao wenyewe katika usasa wao, hawawezi kufanya tendo kama hilo. blessed people right after that. Watu Povo wabarikiwa abençoado, baada ya logo hilo. depois I disso. remember the two mega prophets of Yahweh took Eu me lembro the dos flight dois from poderosos profetas do Guarulhos. Senhor. Nakumbuka Pegou ya kwamba voo em manabii Guarulhos. wakuu wa Bwana wakapanda ndege kutoka Guarulhos And went to the state of Espírito Santo. na kwenda moja E kwa foram moja para o estado do hadi Espírito Espírito Santo. Santos. The state Pale kwenye jimbo O la estado do Espírito Santo. in the city of Vitória. kwenye jiji la Na cidade de Vitória, Vitória. Magnificent city. ambayo ni mji wa Magnific- kipekee kabisa. magnificente cidade, linda. Mji mkubwa Espetacular. The kabisa wa sights are breathtaking. Na- You've never seen such a city in your life. Na ile I Os can prédios assure são you. lindos. Vocês nunca viram algo assim na sua vida, eu tenho certeza. Naweza kuhakikishia kwamba hujawahi kuona jiji kama hilo katika maisha yako. The way the ocean curves in beautifully into the city. Jinsi ambavyo ile A forma que o oceano chega tão bonito dentro da cidade. The beauty of God. Urembo wa Mungu. A beleza de Deus. Together with the
sophistication of the city. Sasa ukiweka pamoja Agora, junto com a sofisticação daquela cidade, wa huo mji, It is a marvel. na ni ya kushangaza kabisa. And I era remember incrível. Nakumbuka, in that E eu me city of lembro Victoria, katika hilo que naquela cidade de right Vitória, there on your screens, pale kwenye screen assim, the como está na two sua most tela, glorious prophets os of Yahweh, poderosos profetas do Senhor, de Yahweh, waliotukuzwa zaidi they stood at the altar of the Lord. wakasimama kwenye eles ficaram de madhabahu ya pé no Bwana, altar do And they Senhor. said, na wakasema E eles disseram, in the night, pale usiku na the noite, Lord spoke to me in the dream. Bwana o Senhor falou para mim no sonho. katika ndoto. And this conversation began all the way from Kenya. Na haya ya mazungumzo E essa conversa começou desde todo o caminho do And he Quênia. said, na akasema I E ele see disse, myself in a meeting najiona eu nikiwa vejo eu mesmo numa in the reunião next city. katika mji unaofuata. na próxima cidade. E eu I vi, hear the voice of God. Nasikia sauti eu ouvi ya a Mungu. voz de I hear Deus. the voice of God saying, this is the visitation of God the Father. Nasikia sauti ya A Mungu voz de Deus dizendo, akisema, esta é a visitação do Deus, o Pai. De The Deus, o Pai. visitation of God the Father. mtembeleo wake A Mungu visitação Baba. de He Deus, said o it Pai. at the conference in Victoria. Akaisema Ele falou pale isso na kwenye conferência em Vitória. Big conference. mkongamano Grande kabisa, conferência. Full to capacity. ambayo watu walikuwa Cheia de capacidade, totalmente And cheia. then the next day was a big grand healing service Halafu siku iliyofuatia Então, no dia seguinte, foi um grande serviço de cura in the city of Victoria. kwenye mji wa Victoria, The state Na of the cidade Espírito Santo. de Vitória, no estado do Espírito And I Santo. remember how powerful it was. na ninakumbuka jinsi ambavyo ilikuwa E eu me lembro What quão a poderoso glorious foi. healing service. ilikuwa ni mkutano wa uponyaji Glorioso serviço de cura. At one command. kwa sababu nakumbuka kwa amri moja Porque em apenas comando, watu ambao katu hawajawahi kuona povo muujiza que nunca maisha tinha yao visto yote. milagres. When the senior-most council of pastors and bishops received the mega prophets of God at the airport. Unajua wakati lile shirika na Você se baraza lembra la quando os ngazi ya mais juu sêniores, sana ya pastores e wachungaji presidentes de pastores receberam o profeta do Senhor no aeroporto? Os poderosos profetas do Senhor no aeroporto. They welcomed him in the name of the Lord. waliwakaribisha kwa Eles jina la receberam Bwana. ele no poderoso nome do Senhor. Deram as boas-vindas. God Almighty. Waliwakaribisha manabii wakuu Eles zaidi wa receberam o Bwana profeta kama do Senhor como mensageiro do Deus And Todo-Poderoso. they told the mega prophets of Yahweh. nao wakawaeleza manabii wakuu E eles zaidi wa disseram para os Bwana poderosos profetas de Many Yahweh. preachers have come to this land. ya kwamba wahubiri wengi sana Muitos wamekuja pregadores kwenye vieram a esta nação, a esta kutoka terra, Marekani, From the west, da kutoka América, magharibi, from all over the do world, oeste, kote kote ulimwenguni, de todo o mundo, revival. wakidai uvuvio, dizendo avivamento, Then they avivamento. told the mega prophets of Yahweh. halafu wakawaambia manabii E eles wakuu disseram aos zaidi wa poderosos Yahweh, profetas de Yahweh. wakasema, But Eles disseram, lakini uvuvio, mas avivamento, how can revival be revival without miracles? lakini je, yawezekanaje como que ya kwamba avivamento, uvuvio como bila avivamento pode ser muujiza? avivamento sem milagres? Ai, ai. Wakasema ya kwamba wengi wametudanganya, Falaram, muitos vieram a nós, wakituahidi uvuvio, prometendo milagres. Revival be revival without miracles. Mas como avivamento pode ser avivamento sem milagres? They said a revival without miracles is a fraud. It's a lie and a fraud. Eles disseram, avivamento sem milagres é uma fraude. Porque muitos vieram até nós e disseram avivamento. Mas não teve nenhum milagre. Por favor, você pode fazer milagres aqui. Everybody does this. Yeah, thank you. And blessed people. na watu wabarikiwa, E povo abençoado. Mighty, powerful visitation. mtembeleo mkubwa sana wenye nguvu Poderosa, zaidi. poderosa Many visitação. miracles broke out. Miujiza mengi ililipuka Muitos milagres estouraram, aconteceram. hadi wakati wa kukamilisha ile ibada. The senior most Meio da presidents of reunião. pastors, they ran Wale O marais wa pastor wachungaji sênior, wa ngazi ya presidente de juu pastores, to the mega prophets of Yahweh. wakawakimbilia manabii wa ele veio ao zaidi wa profeta Yahweh. do Senhor, de Yahweh. Sema hapana, This anointing E eles is disseram, too não. massive. huu upako ni mkubwa Essa unção é We muito need to massiva. do this now in a
big stadium. Tunahitaji sasa kufanya hii Nós kwenye precisamos stadium fazer isso agora em um grande estádio. To shake the entire land. Stadium kubwa sana ili Nós precisamos fazer em um massivo estádio para sacudir toda esta terra. na wakawasilisha E eles apresentaram uma carta. Prophets of Yahweh to now come and blow it up. Wakalete barua, sio wakilisha. Para convidar os poderosos profetas do Senhor para vir e encher. Barua pale. Kuwaalika wanabii wa Mungu wakalete barua. And blessed people. na watu wabarikiwa. E povo abençoado. Ilikuwa kwa wakati huo. Foi naquele momento. Wakati ambapo quando os poderosos profetas de Yahweh estavam falando com os pastores sêniores. rais wa wachungaji wa ngazi ya juu kabisa. Then they said, halafu akasema. He said this. E então eles disseram. He said, akasema. Eles disseram isso. Ele disse. Eu vejo. Ninajiona nikiwa kwenye mkutano. Eu me vejo a mim mesmo numa reunião. Na iko mahali palipo wazi. E é num local aberto. Inaonekana kana kwamba ni katika É como se fosse na próxima cidade. Parece a próxima cidade. Na nimekwisha sikia sauti. E eu ouvi a voz de Deus o Pai. Nimesikia sauti yake Mungu. Eu ouvi a voz de Deus dizendo: of God the Father himself. Esta é a visitação de Deus o Pai, Ele mesmo. Na próxima cidade que nós estamos indo. Ele disse isso. Ficando de pé ali diante dos pastores presidentes mais sêniores. E eu acredito que é baseado nessas palavras. Pegando essa inteligência. Os pastores em Boa Vista. Quando os poderosos profetas de Yahweh chegaram daquela forma. Tendo assistido o que aconteceu em Vitória. E tendo visto a respeito da visitação de Deus o Pai, que viria na próxima cidade. Então, finalmente, quando os poderosos profetas do Senhor chegaram na outra cidade, na próxima cidade, no estado de Roraima. Então, os pastores sêniores, mais sêniores, os mais sêniores, pastores, presidentes de pastores, presidentes de associações de pastores. Vocês veem eles na tela agora. Das Assembleias de Deus. De várias igrejas pentecostais. Eles vieram diante dos poderosos profetas do Senhor. E eles disseram: poderosos profetas do Senhor, nós te recebemos oficialmente na nossa terra. Enquanto ele dizia aquilo, um deles estava dando a bandeira. A bandeira respectiva daquele lugar, daquela cidade. A bandeira nacional. Para a bandeira do estado de Roraima. A bandeira da cidade ela mesma. Até mesmo o conselheiro do governante estava lá. E uma coisa que eu esqueci de dizer a respeito de Vitória é que
Kote kote katika mkutano. Em toda a reunião, Gavana na meya walikuwa kwenye o hiyo governador mikutano e ya o prefeito Bwana. estavam presentes. Walikuja kabla ya manabii wakuu zaidi Eles wa Bwana vieram antes dos profetas do Senhor chegarem na wakabaki kote kote hadi e eles mwisho. permaneceram todo o tempo ali. Sijawahi kuona unyenyekevu wa Eu kiwango nunca vi hicho. tamanha humildade. Lakini tukija hapa Boa Vista, Mas agora, voltando a Boa Vista, wale marais wa os pastores mais sênior de presidentes de pastores de associação de pastores, wakasema na kutangaza ya kwamba eles disseram: nós te recebemos oficialmente kama malaika wake Bwana. como o anjo do Senhor. Je, waweza wazia? Você pode imaginar? Tuwakupokea kama malaika wake Nós te Bwana recebemos como o anjo do Senhor, enviado do céu à nossa nação. Tumeheshimika sana. Nós estamos tão honrados que o Senhor veio só de colocar o pé na nossa nação, na nossa terra. Halafu wakamuomba jambo moja. E eles pediram ao profeta do Senhor uma coisa. Cada um deles. Wakati ambapo Todas as vezes que eles abriam sua boca para falar, walimuuliza tu jambo moja. eles somente pediam uma coisa. Tafadhali, Que, por favor, fungua bingu juu ya Boa abra o céu sobre Boa Vista. Hili jiji haswa. Esta cidade particular. Tafadhali. Por favor, por favor. Jinsi Como ambavyo você ulifanya fez pale em Yamasokro, Amosocro, Ivory Costa do Marfim. Uifanye tena. Faça novamente. Nesta cidade. Uifanye papa hapa Boa Vista. Faça isso aqui em Boa Vista. Utuletee mtembeleo wake Mungu É para nós a visitação de Deus Pai, Ele mesmo. Baba wapendwa. Povo Walikuwa abençoado. Eles estavam wakiomba ule pedindo, mtembeleo wa bingu ansiando wazi. pela visitação dos céus abertos. Juu ya jiji fulani haswa. Halafu Até mesmo nessa cidade em particular. Então, manabii wakuu zaidi waliotukuzwa os dois zaidi. poderosos gloriosos Manabii profetas, waliotukuzwa zaidi. os mais Manabii glorificados, watakatifu zaidi. os santos, Wanaogopwa zaidi wa Yawe. revelados profetas do Senhor, eles disseram. Wakasema jambo moja. Eles disseram uma coisa. Wakasema nimewasikia. Eles disseram: eu ouvi você. Lenu. Eu ouvi o seu pedido. Na unaweza wazia ilikuwa ombi kubwa. E você pode imaginar que quão grande pedido. Usiwe na wasiwasi. Mas eles disseram, eles dizem: não se preocupe. Eu ouvi. Na sasa ninaenda kuzungumza naye Mungu Baba. E você? E agora eu vou falar com Deus, o Pai. E eu vou voltar a vocês. E eles disseram, Tayari nimekwisha ona ule ele falou: eu já vi a visitação. inaenda kuwa kubwa kabisa, kuu Vai sana. ser muito poderosa. Halafu watu wapendwa, Então, povo abençoado, no dia seguinte, ilikuwa ni kongamano kubwa ya vyombo foi uma vya grande habari pré-conferência hoteli, no hotel, mahali ambapo manabii wakuu zaidi onde os profetas do Senhor foram recebidos. na vituo vingi vya runinga wakaja. Muitas televisões vieram com as suas câmeras. Walitaka kujua E eles queriam saber ni nini kile ambacho Mungu Baba o que o Senhor disse a essa nação agora. sasa hivi. Halafu watu wabarikiwa, Então, povo abençoado, manabii waliotukuzwa zaidi os mais gloriosos profetas de Yahweh, wakazungumza moja kwa moja. eles falaram ao vivo na TV ao vivo. Kuzungumzia taifa lote. E eles falaram à nação. E eles anunciaram a gloriosa vinda do Messias. Utukufu kwa Masia. Halafu wakasema, Então eles disseram, nilipoingia quando eu kwenye jiji entrei na sua cidade, wachungaji wetu os seus pastores, eles me encontraram na porta do aeroporto. kwenye lango la uwanja wa ndege, rais wa shirika la wachungaji, na wakaniuliza E eles me pediram niweze kufungua para abrir o céu e trazer chuva sobre a sua cidade. jiji lenu.
Halafu the E most então, glorious prophets of God said, manabii os mais gloriosos profetas do Senhor disseram: I have done this thing across the world. nimefanya eu tendo fiz hili isto kote kote ao redor da terra, do mundo, mara 30. 30 vezes. And now, Na sasa E I am agora, inviting you officially. ninawaalika eu estou kirasmi. convidando vocês Imagine he's speaking oficialmente. to them live on TV, Wazia Imagina ele falando isso para eles ao vivo na TV. saying, I am inviting you Eu estou convidando vocês to the meeting. kwenye mkutano para a The reunião. senior most presidents of pastors have already spoken. kwa sababu tayari Porque os pastores sêniores e presidentes já tinham falado wachungaji wa ngazi ya juu tayari walikwisha zungumza And asked for rain. na kuulizia e pedido por chuva. halafu wakasema E eles disseram: Come, I invite you. njooni venha, eu convido Come vocês. see it for yourselves. njooni mkaji Venham e vejam por vocês It's going mesmos. to be a big visitation there. inaenda kuwa Ser uma grande visitação They lá. welcome the whole nation to come and see for themselves. na wakakaribisha Eles convidaram toda a nação para ir e ver por si The mesmos. visitation of God the Father himself. Visitação de Deus, o Pai. Beloved people, watu wapendwa the following day, Povo abençoado. No the dia two seguinte, most glorious prophets of Yahweh, manabii wa os dois poderosos profetas do they Senhor, came live on radio. wakaja eles vieram ao vivo na rádio. On that day, katika hiyo siku Naquele and dia. now on the day of the conference, the next day. E no dia da conferência, no outro dia. siku iliyofuata And they said halafu E eles wakasema that disseram God Almighty ya kwamba Mungu que o mkuu Deus has Todo-Poderoso spoken to them. amekwisha wanenea havia And has falado com already eles shown them the big meeting in Boa Vista. na tayari e já havia mostrado a grande conferência em Boa Vista. kutendeka pale Boa Vista On the final day, the day of the healing service. katika ile E no siku ya mwisho dia final, no dia do serviço de cura, And they have already heard na tayari e wamesikia eles já haviam the voice ouvido of God sauti yake a voz de Deus saying, akisema dizendo: this is the visitation of God the Father himself. huu ndio mtembeleo essa é a visitação de Deus Pai, Ele And now mesmo. on your screen you see on the day right before the day of the Agora healing vocês service. vão ver na sua TV, no dia da conferência, um dia antes. ya ibada ya uponyaji He is speaking before the senior most presidents of pastors. anazungumza mbele Ele ya estava wanabii falando para os mais sênior presidentes de When he pastores. finally came to the venue. wakati hatimaye Quando ele finalmente chegou ao local da reunião. na akasema Wow, wow Uau! this is the exact carpet I saw in the dream. hii ndio ile Esse é o exato carpete que eu vi no sonho. ndoto 2 levels of red carpet. viwango viwili 2 níveis de The tapete one vermelho. upstairs ile ambayo iko kwenye and the sehemu one ya juu downstairs. na ile ambayo iko sehemu Onde ya havia as chini. escadas, havia a parte de cima e a parte de baixo. Esse é o lugar. And he said, prepare. na akasema E jiandae eles disseram: preparem-se. Vocês vão agora e preparem a si mesmos. Today siku ya leo is going to be the conference. inaenda kuwa kongamano But E no dia da tomorrow conferência. lakini Hoje é o dia da conferência, mas amanhã big visitation. inaenda kuwa mtembeleo mkubwa vai haver uma grande visitação amanhã. I've already seen myself down there in the red carpet. Eu down there. já vi a mim mesmo lá embaixo, pale chini kwenye zulia jekundu pale chini Celebrating. nikisherehekea And I Celebrando. heard the voice of God saying, this is the visitation. e eu já ouvi a voz de Deus dizendo: essa é a visitação de Deus Pai, Ele mesmo. Sema, huu ndio mtembeleo wa Mungu Baba mwenyewe And so blessed people. na kwa hivyo Então, watu povo wabarikiwa. The abençoado, next day, Ilipofika siku chegou iliyofuata, o próximo dia. expectation was massive. matarajio A yalikuwa expectativa era makubwa sana. massiva. You know, for me, I was shocked. Unajua kwangu mimi Você sabe que para mim eu estava chocado. jinsi ambavyo Mungu A forma que o Deus Todo-Poderoso anajiendeleza operou With his 2 most glorious servants. na manabii com seus wake 2 wa gloriosos servos. utukufu zaidi. It is so dreadful Ni ya kutisha sana because kwa sababu they are able wanaweza to Então locate significa que eles estavam, eles conseguiam localizar wanaweza o local da exata visitação de Deus. O que eles conseguiam fazer isso. halafu juu ya E no topo disto, wanaweza eles poderiam dar o momento exato, o tempo, a hora exata. wanasema Eles disseram hoje. Hoje nós vamos simplesmente pregar, vamos simplesmente ministrar na conferência. neno la Mungu
Mungu. The visitation will not be today. Na mtembeleo A visitação não vai ser hoje. Tomorrow. Kesho yake. Amanhã. Kesho yake. Amanhã vem. Expecting the visitation of God himself. Espere a visitação de Deus Ele mesmo. Amanhã. Mungu Baba mwenyewe kesho Whoever yake. speaks like that. Ni nani yule Quem ambaye pode falar amewahi desta kuzungumza? forma? Now when tomorrow came the D-Day, Halafu wakati kesho Então, yake no outro dia veio, o dia kubwa chegou. kabisa haswa. then the two most glorious prophets of Yahweh walked in with unbelievable authority. Ndipo ambapo Então os dois gloriosos profetas do Senhor andaram com uma unção inacreditável. Autoridade inacreditável. The way the Lord God Almighty dramatized this visitation was A forma que o Senhor Deus dramatizou esta visitação foi muito chocante. Ili mtembeleo ilikuwa ya kutisha kabisa. incredible. Ilikuwa ya Incrível. Because they walked in with a piece of polythene paper. Kwa sababu waliingia Porque eles andaram com um papel para tampar a Bíblia. That before. Eu nunca vi isso In antes. my entire existence. Um plástico para tampar a Bíblia. Em todos os meus anos. Eu nunca vi. Os dois poderosos profetas do Senhor andaram com um plástico para tampar o papel, para tampar a Bíblia. And display it Na kuionyesha hadharani. publicly before the whole E eles world. disseram publicamente diante de todo mundo. As the world is watching. Wakati ambapo ulimwengu Enquanto o mundo estava assistindo. And then say publicly, live. Halafu kusema E eles disseram publicamente, ao vivo, ya kwamba leo que hoje I have carried something in my hand. nimeleta eu trouxe algo comigo, na minha mão. Polythene paper. kipande cha Um pedaço de plástico. Porque hoje There's going to be a big visitation of God. kunaenda kuwa na vai haver uma grande visitação de Deus. leo hii Hoje. Everything that the Lord promised kila kitu ambacho Tudo aquilo que o Senhor prometeu. from 11 days ago kuanzia siku 11 dias is antes. going to happen today. inaenda Vai acontecer And hoje. I've armed myself with this piece of polythene paper. na nimejifunza Então eu estou hapa na andando sehemu eu ya mesmo com Bwana, este pedaço de plástico. ili kwamba wakati Para que quando a chuva vier, I can cover my Bible. naweza eu possa proteger, cobrir a minha Bíblia. From the rain. naweza kuifunika Cobrir da chuva. mwenyewe. Blessed people. Watu Povo wabarikiwa. abençoado. Prophets of Yahweh, Os they poderosos get profetas de the Yahweh. answer in their hands. Manabii wakuu zaidi Eles estavam ali com aquilo nas suas mãos. wakiwa wameshikilia jibu kwenye mkono They wao. said, when I arrived in your land, Wakasema Eles disseram, quando eu cheguei na sua oração, na sua terra, nilipowasili kwenye the taifa senior lenu. most presidents of pastors asked me for rain. os pais sêniores presidentes de pastores me pediram por chuva. And now I've carried this polythene paper Na sasa E agora eu trouxe esse papel, esse plástico, kwenye mkono na wangu. minha mão. because it is going to be a big visitation. Kwa sababu inaenda Porque vai haver uma grande visitação. sana. And I will use it to cover, to protect my Bible from the rain when the rain comes. Na nitaitumia E eu vou usar para proteger, para cobrir a minha Bíblia quando a chuva chegar. And blessed people, Na watu Então, wapendwa, povo such abençoado, authority, wakiwa na mamlaka com makubwa uma aina- grande autoridade, um nível de autoridade mamlaka monumental. makubwa zaidi. unspeakable. Mamlaka ambayo hata Sem huwezi palavras. kuzungumzia. Everybody could tell Kila mtu angeweza Todos podem kuona dizer this one is different. ya kwamba huyu que esta é diferente. This one has encountered God Almighty, the Father Himself, ya Yahweh. kwamba huyu Essa colocou amekutana na Deus, o Pai, Ele mesmo nessa visitação. mwenyewe. Nobody walks into a meeting Hakuna yule ambaye Ninguém entra em uma reunião ndani ya mkutano and speaks such words of gravity. na kuzungumza e fala maneno palavras maneno tão mazito graves. kama haya. And blessed people, Na watu E povo wabarikiwa. the most abençoado, glorious prophets of the Lord, Manabii os mais gloriosos profetas do they Senhor, said, wakasema, eles now I disseram: want everybody to stay aside. sasa ninataka agora eu quero que todos fiquem para trás. kukaa kando. I am going to talk to God the Father alone Ninaenda Eu vou kuzungumza falar com Deus Pai sozinho and ask Him na kumuuliza e pedir a to Ele bring rain, aweze kuleta para trazer the chuva, rain of the latter days. mvua wa siku a za chuva dos últimos Because when dias. the presidents of pastors met me at the airport,
That is what they asked me to Kwa do. sababu Porque wakati quando os ambapo pastores, presidentes rais de pastores me wa encontraram no aeroporto, foi isso que eles me pediram. wa ndege, hilo ndilo ombi ambalo walinipea. And you all watched that decree, that stunning command. As you can E still eles see on your viram, screen. enquanto eu estava vendo, vocês veem esse tremendo decreto na sua tela. Kwenye runinga zenu. After which the most glorious prophets of Yahweh, Baada ya hapo, Depois que os gloriosos profetas de Yahweh, the greatest prophet of Mount Carmel, nabii mkuu os zaidi grandes wa profetas do Monte Carmelo, akasema, ele disse, prepare, sasa agora jiandaeni, because prepare-se, just ahead of us, kwa sababu mbele porque yetu à nossa frente right agora, in front of us, mbele yetu tu na nossa hapa, frente is a agora, big visitation. há uma Visitation of grande God the visitação, Father a visitação de Deus kunao mtembeleo mesmo. mkubwa zaidi, mtembeleo wake Mungu Baba mwenyewe. And he said, Na akasema, E ele disse, after that stunning command, baada ya hiyo amri depois ya daquele kutisha comando sana, chocante, said, right now, akasema sasa ele hivi disse agora, I see ninaona eu what he vejo described in Swahili kile ambacho o que ele descreveu em Swahili kububujika, kama como bubudika, kububudika, kububujika kwa é, mvua streams, kutoka mbinguni. he displayed it fluindo, on the screen. rios fluindo do céu, naquela reunião. I see kububujika. Ninaweza kuona Eu vejo kububudika, na akasema, I see myself down there, ninajiona nikiwa pale eu vejo a mim mesmo ali, celebrating in the rain. nikisherehekea ndani ya celebrando na And chuva, blessed people. na watu e wabarikiwa. povo abençoado. After that, Baada ya hiyo, then the mega Depois prophets daquilo, of Yahweh, basi manabii wakuu os zaidi wa Yahweh poderosos once profetas do again Senhor, stood before the Lord, mara tena wakasimama eles novamente ficaram de pé diante do Senhor to bring down a massive healing anointing. na mara tena wakamuuliza pediram ao Senhor para trazer ali uma grande unção de cura, Precursor, kama utangulizi just to give the people a taste ili kupea tu wale watu para dar às pessoas of um what is teste coming ahead. ya kile ambacho do kinakuja que hapa estava mbele. vindo na frente. Time, Na kwa muda mfupi E num tempo muito curto, povo abençoado, got up and began to walk. viwete wakainuka, jados levantados começaram a andar, Blind eyes opened live on TV. macho ya vipofu olhos cegos abriram ao vivo na TV, moja kwa moja kwenye runinga, Totally deaf ears popped open. ouvidos totalmente surdos abriram. masikio yao yakafunguka. Ilikuwa Foi uma maravilha. Things were building up. mambo yalikuwa As coisas foram It was construindo. becoming dreadful. ilikuwa inaanza Começou a ficar temível. Povo abençoado. The mega prophets of Yahweh were now harvesting the blind, the deaf, pulling them out. Agora os profetas do Senhor estavam pescando ali os cegos, os surdos, os aleijados, colhendo. In the heart of the first world, katika ule moyo kwenye kilindi kwenye sehemu ya kati ya mjiji liloendelea zaidi. these people saw God. Hawa watu walimuona As pessoas, Miracles of the Bible. eles viram Deus, eles viram os milagres da Bíblia. For the first time, kwa mara ya kwanza. Pela primeira see the vez. celebration, the joy. Na unaweza E você vê a celebração, a alegria. With joy, jinsi ambavyo Eles estavam cheios de alegria. set them free wakati ambapo Bwana Quando o Senhor os libertou na kuwaponya e curou a eles from tremendous situations. kutokana na hali de tremendas situações. Deaf ears masikio Ouvidos surdos open. ikafunguka abriram moja ao kwa vivo, moja ao vivo, ao Blind vivo. eyes macho ya vipofu Olhos cegos kwa miaka mingi de muitos anos, waliweza to now eles see. foram capazes kuona And you can see on your screen this deaf man. de ouvir. E você pode ver esse jovem surdo. ambaye alikuwa kiziwi. It was at this exact moment Ilikuwa katika Foi wakati neste momento the exato mega prophets of Yahweh were taking this particular miracle. ambapo manabii wakuu zaidi wa os profetas do Senhor Yahweh estavam pegando este particular The senior testemunho, Archbishop of Brazil was standing right beside them. wakati ambapo onde o arcebispo do Brasil estava ao seu lado ali. At the tail end of the meeting, katika mwisho wa mkutano when suddenly, wakati all of ghafla a sudden, ghafla bin vu the drops of rain, kububujika kwa E ali, naquele momento, de repente, as gotas de chuva, a chuva do Espírito, elas começaram a cair. mbingu ikafunguka Os céus abriram. pale
em Boa Vista, Mungu mkuu o Deus Todo-Poderoso, akasikia Ele ouviu, The words of his servant. Ele honrou as palavras do seu servo. The sermons of his prophet. akatii Ele honrou as palavras dos seus servos, os profetas. Down himself. naye akashuka. E ele veio, ele mesmo desceu. The screen, blessed people, O que você pode ver na tela is the physical manifestation of God the é a manifestação Father física himself. de Deus Pai, Ele mesmo. yake Mungu Baba mwenyewe. This is the visitation of God the Father himself. Huu ndio É a visitação de Deus Pai, Ele mesmo. People, watu wabariki. Povo abençoado. immediately, Na ghafla bin Imediatamente, took place. wakati ambapo huo mtembeleo quando aquela ulitendeka, visitação tomou lugar, Take you the day before. niruhusuni niwapeleke deixe-me falar kabla ya a respeito de um dia antes. Night. hiyo usiku kabla. Naquela noite anterior, Ninakumbuka eu me lembro, The night. usiku kabisa, bem tarde da noite, unaendelea. When I looked at my phone and I saw it was ringing. Wakati niliona ya kwamba e eu olhei para o meu telefone e ele And estava I saw that tocando. it was the mega most glorious prophets of God Almighty who were ringing the phone. na nikaona ya kwamba E eu vi que eram os poderosos profetas do Senhor que estavam tocando o telefone, estavam ligando. And so I took it in a panic. Na kwa hivyo nikaishika E eu peguei ali num pânico, katika tishio kubwa. em temor, Blessed people. Na watu e povo wabarikiwa, When I abençoado. received that phone call, nilipopokea Quando eu hiyo recebi aquela ligação, katika kutetemeka, em pânico, late in the night, pale usiku ulikuwa umesonga, tarde da noite, the two most glorious prophets of God, manabii os wakuu dois zaidi poderosos profetas do zaidi wa Senhor, Bwana, they gave me a warning. wakanipea onyo, eles me deram um They alerta. gave me a very serious warning. wakanipea onyo, Eles me deram um muito sério And they alerta. said, na wakasema E eles disseram: tomorrow, kesho amanhã, tomorrow in the healing service, kesho katika amanhã no serviço de cura, I'm going to stand ninaenda kusimama eu vou ficar de before the pé Lord, mbele zake Bwana, diante do Senhor, at the altar of the Lord. kwenye madhabahu no ya altar do Senhor, And I'm going to speak to God Almighty, na ninaenda e eu vou falar kuzungumza com naye Deus Todo-Poderoso, God the Father. ninaenda kuzungumza com naye Deus o Mungu Pai, Baba, Open heaven, aweze kufungua mbingu para abrir o céu down rain. na kunyesha e mvua, trazer And the a mega chuva. prophets of Yahweh warned me. na manabii wakuu E os poderosos profetas do Senhor Yahweh me alertaram. E eles disseram: At that moment, kesho kwa wakati amanhã, naquele momento, very instant, katika wakati huo, naquele momento, naquele instante, before God, wakati ambapo quando eu ficar de pé diante do Senhor call God to bring down his rain. na kumuita Mungu e chamar Deus para trazer a sua chuva, Please, tafadhali, por favor, hakikisha tenha certeza, immediately, punde when afu the rain imediatamente, begins to fall like this, punde quando a chuva começar a cair assim, instantaneamente, I don't want to hear of any delays, please. eu não quero ouvir nenhum delay, por favor. kuchelewa kokote. He said, this is Yahweh himself. Akasema Ele disse: este é Yahweh, Ele mesmo. Make sure hakikisha Tenha at the certeza exact moment, katika wakati de naquele huo, momento exato, same moment, katika wakati huo, naquele severo momento, hakikisha tenha this certeza special song, hii nyimbo hasa ya nessa kipekee, canção especial, Let it rain. faz chover. it begins to play. Make sure it is ready in the system and begins to play instant. Hakikisha ya Tenha kwamba certeza dela estar pronta no sistema e começar a tocar naquele instante. And he said, Na akasema, E ele let me disse: not hear of any delay. na wacha nisikie, não me deixe ouvir nenhum atraso. He said, Brazil is a top world, first world, postmodern country. akasema ya kwamba O Brasil é um país topo do mundo, pós-moderno país. Of any delays. wacha nisisikie Não me deixe ter nenhum atraso. katika kuweka Coloque aquela canção. And indeed, blessed people, na kwa kweli, E kwa hakika, certamente o watu povo wabarikiwa. abençoado. that dreadful moment finally dawned. wakati huo Aquele momento temível realmente, realmente chegou. Lightning struck me, my blessed Que você pode ver ali, ele chegou naquele momento. Piga watu wabarikiwa. when I just heard Wakati niliposikia Quando eu somente ouvi kupaza os kwa- gritos, people started celebrating. wakati nilisikia kelele, watu wakianza quando o povo kusherehekea começou a Prophecy of the Lord celebrar has been fulfilled. ya kwamba unabii wa Bwana umetimilizwa.
E a profecia do Senhor tinha se cumprido. That song began to play Então, instantaneamente, in the background. aquela canção começou a tocar. And then we began No to fundo. worship that song. Povo abençoado. Tremendous. Thank you, my son Randy. Very powerful indeed. Thank you, my Thank you. E eu comecei a adorar aquela canção. Foi muito poderoso. Muito obrigado. Lembre-se deles de Yamoussoukro. And to let you know that it's going to be very powerful and dreadful. What a time. Huh? Yeah, this is it. Ndio hii sasa. Que tempo temível. Ai, ai, In ai. this meeting, those of É you isto. tuned in, Namshukuru Bwana kwenye huu Eu mkutano. agradeço ao Senhor vocês que estão sintonizados nessa reunião. Thank you. Yeah, those of you tuned in on radio, Wale wenu ambao mnasikiliza kupitia masafa ya redio, in this same meeting, Todos we are aqueles que seeing estão a doctor sintonizados sitting na here. rádio. katika mkutano huu tuna madaktari wa ngazi ya juu ambao wameketi hapa, And at Essa the é uma same time, reunião we com have sêniores people doutores here aqui. of HIV/AIDS. na hivyo pia tunao watu ambao E nós temos também, ao mesmo tempo, pessoas que foram curadas aqui de HIV/AIDS. hapa. And so we have up to 3 of Aqui them, right? mesmo. Hivyo basi tuko na watatu miongoni mwao. Então, We have my daughter. nós temos 3 deles aqui, Naye certo? binti wangu Akinyi, That is Nós temos a minha filha Irene Akini, Akinyi. Irene Akinyi, And then we have Millicent Awino. Arina alafu Akini. tunaye Millicent Awino. And then we have Peter Oyana. Nós temos Alafu Millicent tunaye Peter Awino. Oyan. In this meeting, just that you may know, it's a Nós temos very a Peter powerful, Yuan. complicated meeting. Katika mkutano hili Nesta reunião, para que vocês sabem, para que há uma grande e muito poderosa congregação aqui. watu wabarikiwa. That is the narrative. And Aí, povo so abençoado. Rebecca Mose is here. She's around here, right? Esta é a narrativa. Yuko hapa pia. Yes, where is she, my daughter? Rebeca Moses está aqui também. Wangu Rebecca. Okay, so can you give a testimony? Give a room now. Thank you so much for those on radio. Você pode dar o testemunho, por favor? Muito obrigado, vocês que estão conectados na rádio. Pastor Victor and your team. Vocês podem agora voltar para o seu próprio programa, Pastor Victor. Amados, parece que foi cortado. Ele mandou voltar pro programa da rádio normal. Mas vamos aguardar, pode ser que volte.